Olá, pessoal, boa tarde. Eu quero agradecer o convite que recebi da ABEC para participar no canal do YouTube do projeto Minha Pesquisa, Minha Trajetória. Bem, eu sou Francisco Rodrigues da Silva Neto, tenho feito algumas pesquisas na área cemiterial e vou apresentar um pouco do que eu tenho estudado, né? Sou formado em História, fiz mestrado em Antropologia e fiz o doutorado em Ciências Socioambientais, sempre pesquisando a temática das migrações internacionais. Moro em Belém do Pará e tenho desenvolvido aqui essas pesquisas. Sou associado da ABEC também, né? Foi através da ABEC que eu me aproximei ao tema dos estudos cemiteriais e tenho aí tentado pesquisar cada vez mais essas referências que nós temos aqui, não só a nível de Belém, dos cemitérios daqui, mas também em outras localidades. Bem, por que a morte ou os cemitérios como tema e quando ocorreu este encontro ou início de sua pesquisa? Essa é uma pergunta muito interessante, porque o tema relacionado aos estudos cemiteriais, ele apareceu na minha trajetória acadêmica por volta de 2004, mais ou menos, período que eu estava desenvolvendo minha pesquisa de mestrado, né? E, ao longo da minha pesquisa, eu sempre trabalhei com os grupos de imigrantes, né, migrantes japoneses, especificamente aqui no estado do Pará, e, ao longo da minha pesquisa, eu sempre entrevistava os primeiros imigrantes, né, e volta e meia eu lidava com a questão da morte. Por quê? Eu fazia as entrevistas e foram muitas vezes que aconteceram de eu retornar para falar com a pessoa e a pessoa, infelizmente, já havia falecido, né? Então, foi dessa maneira que eu comecei a despertar para esse assunto. E fui pesquisando alguns textos e encontrei, né, um texto da professora Maria Elísia Borges, na época, que foi publicado em 2003, e foi quando eu descobri a ABEC, né? E aí foi quando eu comecei a me apropriar das leituras, das produções que eram feitas pelos associados, e quando foi em 2004, eu participei da primeira reunião, né, da ABEC lá em Goiânia, e assim eu continuei a minha pesquisa. E, a partir daí, eu deixei um pouco de lado a questão de trabalhar a morte, porque não era, naquele momento, o foco da minha pesquisa, mas eu sempre me aproximava do tema, né? E, depois de algum tempo, eu resgatei esse tema e agora estou desenvolvendo um trabalho nessa área. Quem ou quais são as maiores referências, autores, ações, na sua formação para a temática, né? Então, eu já falei um pouco que eu me aproximei do estudo cemiterial através de um texto da professora Maria Elísia, e a partir daí eu fui lendo outros autores que também fazem parte da ABEC e outras referências também, né? Então, eu tive contato logo no início com um texto da professora Cláudia Rodrigues, da Kate Rigo, que depois eu comprei durante um evento o livro dela, assim como da Luísa Knight de Carvalho, né, a Elisiana Trilha Castro, que também são pessoas que pesquisam cemitérios e são pesquisas relacionadas a imigrantes, né? Então tem muito essa relação com os imigrantes, e isso me chamou muita atenção no trabalho dessas autoras. Sem falar da referência de Felipe Arrier, João José Reis e tantas outras, né, que a gente faz aí a leitura desde o início da pesquisa cemiterial. Qual a importância dos estudos sobre a morte e os cemitérios para a compreensão da sociedade e das culturas humanas? Bem, a partir do meu ponto de vista e da minha trajetória acadêmica, é fundamental a gente pesquisar o espaço cemiterial,
Por quê? Esses espaços nos revelam toda a trajetória da humanidade, né? De que maneira esse espaço ele vai sendo percebido a partir do ponto de vista de organização do próprio espaço cemiterial. E isso fica muito evidente, né? Isso fica muito evidente no momento em que a gente consegue perceber as diferenças que se tem dentro desse espaço, diferenças econômicas, sociais e assim por diante. Atualmente eu tenho pesquisado os túmulos tradicionais budistas dentro de um cemitério que fica a 200 quilômetros daqui de Belém, e lá eu tenho percebido exatamente isso, como esses túmulos de japoneses, eles estão erigidos nesse espaço cemiterial. E isso me chama muita atenção, porque esse espaço, ele reflete também os vários outros cemitérios que eu tenho visitado, né? E aí a gente vê o quanto isso é importante para essa própria compreensão da cultura. Qual a importância da ABEC em sua caminhada e para os estudos funerários no Brasil? Bem, a princípio eu não sabia da existência da associação, e quando eu encontrei a associação, os primeiros escritos dos pesquisadores, para mim foi assim fundamental na minha trajetória. Por quê? Porque eu estava lidando de alguma maneira com a questão da morte na minha pesquisa lá no mestrado, mas que naquele momento não era o foco. Mas mesmo assim foi um tema que me ajudou muito, e a produção acadêmica desses pesquisadores, essa produção me ajudou muito a desenvolver aquilo que eu estava tendo dificuldade quando eu chegava e lidava com a morte, né, com a morte desses imigrantes. Então, a partir daí, eu comecei a ter um olhar diferenciado e a fazer uma leitura também diferenciada para o próprio caminhar da minha pesquisa. Metodologicamente falando, a minha pesquisa ela tomou um outro rumo, né? Porque como eu tinha momentos com essas pessoas e depois eu já não conseguia mais falar com elas, porque algumas já haviam falecido, então eu tive também que compreender essa própria dinâmica, e a ABEC me ajudou muito nesse sentido, né? De ter o acesso aos textos, de compreender esse momento e de poder contribuir um pouco com essa produção. E aí a importância desses estudos funerários para o Brasil, né? Então, eu tenho acompanhado os colegas que fazem parte da ABEC, essas várias perspectivas que eles têm dado em relação à produção, né, acadêmica. Bem, aqui, alguma história de cemitério preferida? A gente tem aqui em Belém 2 cemitérios que são considerados os mais antigos, e num deles tem várias histórias, na verdade, mas o que me chama a atenção é a história de uma moça que morreu muito jovem e que ela é conhecida como a moça do táxi. Não sei se vocês já ouviram falar. E é muito... as pessoas aqui em Belém, elas conhecem muito essa história de que certa vez a moça foi para frente do cemitério e parou um táxi que fez a corrida até o endereço indicado por ela, e depois ela disse que desceu do táxi e ia buscar o dinheiro para pagar o motorista. E aí o motorista esperou durante um tempo, a moça não voltou e resolveu bater na casa aonde ela entrou. Quando ela entrou, veio uma senhora atendê-lo, e aí ela disse que não tinha entrado nenhuma moça ali. E o rapaz olhou para a parede lá da sala dessa casa e viu a foto dessa moça na parede. E ele perguntou quem era. E a senhora falou para ele que era filha dela e que já havia falecido há muito tempo. E foi quando ele falou que tinha sido aquela moça que tinha vindo com ele no táxi. Então é uma história bem interessante aqui em Belém, e eu acho que é que mais chama atenção e que marca muito, inclusive.
Bem, são muitos, né? A gente vai andando em alguns cemitérios, eles sempre têm questões muito específicas. Então, eu gosto muito do cemitério de Nossa Senhora da Soledade, que é o primeiro, é o mais antigo aqui de Belém. Infelizmente, ele precisa de uma reforma, né? De um cuidado maior, mas é o cemitério que eu mais tenho afinidade em relação às idas, né? Então, de vez em quando eu tenho ido lá e é aquele que eu sempre vou mais. Bem, eu quero agradecer ao convite, aos que puderam assistir esse vídeo, e à Beck pela oportunidade de apresentar um pouco do que eu tenho pesquisado. Muito obrigado.